Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne, nesta noite de sábado, 22 de março de 2025. Fechando o sábado de atividades intensas aqui em nossa casa. E por falar nessas atividades, nós sempre divulgamos que o Monte Alverne possui no Instagram, no Facebook e também no YouTube todas as informações necessárias relativas às atividades desempenhadas em nossa casa, os dias, os horários certinhos, as atividades também fora do Monte Alverne, como a entrega de marmitas, sopa, a visita a hospitais, levando música, São Gabriel. Então todas as atividades, que são muitas, estão ali no Instagram, no Facebook e no YouTube. As palestras ministradas aqui ficam lá arquivadas também para o nosso estudo. Hoje temos a satisfação de receber em nossa casa nossa irmã palestrante Hélida Avelar, que trabalha na casa Chão de Flores, que tem um vínculo afetivo muito grande com Monte Alverne, com Alta de Souza. Então é uma alegria muito grande receber a Hélida nesta noite aqui com o tema Atitude Cristã. Então, desde já, desejamos a Hélida uma palestra abençoada e a todos nós aqui também possamos estar nesta comunhão com os nossos benfeitores e os benfeitores do Monte Alverne que nos acolhem com muito carinho nesta noite. Nós vamos ter a prece inicial do nosso irmão Antônio e logo após um comentário do nosso irmão Renato. Então vamos pedir ao Antônio fazer a nossa prece inicial, por gentileza. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz e o amor do Cristo renasça no coração de cada um de vocês a partir desse instante. As saudações de boas-vindas são dadas através de Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, o patrono desta casa e sua equipe espiritual, Aristoteles, sua querida companheira Isa, e todos esses que aqui os recepcionam com verdadeiro amor nos nossos corações, para os vossos corações. De maneira em paz, vamos fechar os nossos olhos, respirem com tranquilidade. Procurem uma posição nas vossas mentes, a título de sugestão, uma praia, um rio, um riacho, uma floresta, um lugar que lhes dê a paz necessária para o início desses trabalhos da noite de hoje, bem como toda a orientação espiritual advindo dos nossos palestrantes e propriamente dos nossos amigos que aqui estão presentes. Jesus, mestre e amigo, dissestes quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, que tu estarias em espírito e em verdade entre nós. Assim sendo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, sua mãe, em nome desses abnegados espíritos que aqui se encontram na noite de hoje, que nos traga a paz necessária para o desenvolvimento desse grande encontro de todos nós. Ilumina-nos, dai-nos verdadeiramente o saber, a paciência, para entrarmos no princípio de uma nova semana. Que os nossos lares, através desse gesto de cada um de nós,
possa verdadeiramente receber a iluminação necessária. Aos trabalhadores da dádiva, do amor, no tocante às suas alimentações, seus acalantos, protege esses irmãos queridos. Ilumina esse planeta Terra, em particular esse Monte Alverne, para que seja verdadeiramente aqui uma casa de acolhimento espiritual. Que os hospitais, que os leitos de dores possa receber essa energia. Aos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, aos nossos amores, aos mandatários desta nação e a todos aqueles que verdadeiramente cultuam a paz, o amor e a caridade. Mestre querido, às vezes as quais tombamos em detrimento dos nossos erros, das nossas incapacidades humanas, que na noite de hoje sejam vistas como verdadeiramente um aprendizado. Pai nosso que estais nos céus e em todas as partes, Que assim seja, né? e nós, Graças a Deus. porque só em Ti brilha a luz eterna, a luz do amor, da paz e da caridade. E em vosso nome, pedimos autorização e damos por aberto esse trabalho da noite de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Vamos pedir a Renato fazer a introdução, por gentileza, Renato. Boa noite a todos. Então, a mensagem que chegou para nós na noite de hoje, do livro Pastorino, do livro Minutos de Luz, do Espírito Pastorino, psicografado por Ariston Teres. A mensagem é servir. Ajudar não constitui obrigação, porque Deus não nos obriga a coisa alguma. Entretanto, significa dever. É servindo que se abre caminho para a própria felicidade. Você pode e deve ajudar. Quem descobriu a alegria de auxiliar, encontrou o mais precioso tesouro. Quem serve com amor, copia Deus, o manancial de todo bem e de toda paz. Qualquer gesto de bondade reflete o infinito bem, e é assim que todos se tornam transparentes às claridades sublimes do Cristo, nosso Senhor e Mestre. As mensagens desse pequeno livro são sempre mensagens, podemos dizer assim, né, grandes mensagens, porque elas, de forma muito simples e direta, nos lembram o que é indispensável, né? O que é fundamental e o que precisamos buscar realizar em nossas vidas. E a mensagem de hoje é servir. E foi isso que o nosso Senhor e Mestre veio fazer nesse mundo, né, gente? Servir. Eu tenho sido muito tocado ultimamente, porque eu estou
como é que se diz assim, na linguagem mais do jovem, né? Fissurado em ver a série The Chosen, Os Escolhidos. Quem não viu, é uma série que está no Netflix e que conta a história dos escolhidos por Jesus, né? Os apóstolos. E é belíssimo, gente, é belíssimo, né? E aí a mensagem de hoje, que vem muito a calhar com a palestra de hoje, né? Atitude cristã. Eu acho que se a gente tivesse que resumir uma palavra, é servir. Né? Eu acho que podemos dizer assim. Porque servir é o amor em movimento. É o amor realizando a sua obra nesse mundo. Né? Toda vez que a gente está servindo alguém, ajudando alguém, é o amor que está trabalhando através de nós. E esse amor é Deus. E na série, ontem eu estava vendo um capítulo, né? Eu tenho uma vida muito apertada, eu vejo na hora que eu posso, agora é o que eu faço. Quando eu vou para frente da televisão é para ver os capítulos dessa série, os episódios, né? Mas ontem eu fiquei muito emocionado porque é um momento que Jesus se reúne com os discípulos para dizer a eles o seguinte: vão e sirvam. E aí quando Jesus diz para eles, olha, ele separa os 12 em duplas e diz, ó, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, nas cidades ali na região em que Jesus viveu, né? E Jesus começa a dizer o que eles têm que fazer, que é pregar suas palavras, curar, livrar as pessoas dos maus espíritos. Eles ficam com uma carinha assim, eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta disso? Aí depois eles começam a perguntar para Jesus, mas o que a gente vai falar mesmo? Como é que a gente vai fazer isso, né? É lindo, gente, porque aí a gente vê o Cristo, Jesus, passando a eles esse amor de Deus, que estava com ele, Jesus, e que está com cada um de nós. Né? Jesus disse uma coisa que é: fareis obras maiores do que estas que eu fiz. Isso está no Evangelho. Jesus falou isso. Fareis obras maiores do que estas. E aqui eu me lembro uma vez do Tom, Ariston Santana Teres, que a gente chamava de Tom, né? Os amigos queridos aí. O Tom dizendo uma vez aqui numa palestra: é muito comum que a gente esqueça que a gente tem essa luz dentro da gente. E a gente normalmente fica procurando nos outros, né? Nos médiuns, nos padres, nos pastores, né? Nos pais de santo, nas mães de santo. A gente esquece que a gente tem essa luz, esse amor, e que quando ele se move de uma forma muito simples, espontânea, gente, em coisas muito pequenas às vezes, né? Como parar para ouvir alguém que está precisando, né? Desabafar. Eu estava nesses dias malhando na academia, aí eu olhei um rapaz, ele estava lá no celular um tempão, e eu já fiz uma série, 2 séries, 3 séries, e ele lá no celular. Aí na hora que eu tive chance eu já brinquei: rapaz, tu esqueceu da sua série aí, né? Aí ele falou: rapaz, eu estava aqui ouvindo uma moça que eu só dei um pouquinho de atenção para ela e ela agora não para de desabafar comigo. Eu falei: rapaz, que coisa maravilhosa, né? E aí eu falei: eu sou psicólogo, e eu disse para ele, né, o que a gente sabe, né? A gente vive numa sociedade onde as relações estão muito distantes, né? E até muitas vezes partidas. Vivemos muito isolados, né? Em solidão. E quando alguém dá um pouquinho de atenção, né? Vai vir muita coisa, porque estamos guardando muitos sentimentos, muitas emoções, muitos pensamentos diante desse mundo que está passando por uma grande crise, né? Então veja lá, né? Ele estava ali deixando de fazer os exercícios dele para dar atenção, né? Para a pessoa. É assim, né? O nosso dia a dia não deixa de dar oportunidade para a gente estar servindo, né? Dentro de casa, né? Com a família, os mais próximos, né? É uma oportunidade atrás da outra de servir. E também, aqui numa casa espírita como essa, cristã, temos, o que não falta é trabalho, né? Na verdade, como uma vez o nosso querido Chico Xavier, em espírito, através da amizade do Ariston Teres, nos disse aqui, a seara do Cristo, a seara cristã é muito grande, né? E os trabalhadores ainda são poucos. Então, não falta, né, repetindo, oportunidades para a gente servir. E que a gente possa, então, lembrar de servir, não como obrigação, mas como dever, né? Porque somos filhos de Deus
Somos filhos do amor, e o amor é servir. E aí eu me lembro uma experiência também muito tocante na minha vida, que uma tia, avó minha, já nos seus 90 e poucos anos de idade, espírita, né, baiana, né, então não por acaso, com toda a sabedoria baiana, né, ela um dia disse assim, um amigo meu estava conhecendo ela lá em Salvador, olhando para aquela senhora bem velhinha, né, achando que ela até era um pouco, né, não muito lúcida, né, virou para ela e falou assim, ô dona Maria, a senhora gosta de samba? Né? Aí ela disse, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé. Né? E na sequência, a gente conversando, ela trouxe outra frase. Ela disse, quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Então que a gente possa servir. Muito obrigado, Renato. Hélida, mais uma vez bem-vinda à nossa casa. Esteja à vontade para a exposição. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Renato. Obrigada, Isa. Muito bom estar aqui. Chão de Flores, né? Que é lá onde eu frequento. É uma casa irmã dessa, né? Acho que os fundadores daqui, do Alto de Souza, do Chão de Flores, são os mesmos, né? Então, eu digo que o movimento espírita aqui de Sobradinho se reuniu e se subdividiu, mas não se separou, nunca, né? Nós somos casas aí que estão sempre unidas. Às vezes Isa está lá, Sérgio está no alto, também às vezes está no chão, e assim a gente vai trocando, né, os conhecimentos, as vivências, e assim o movimento vai crescendo, né? Então eu agradeço a oportunidade sempre de estar aqui, eu me sinto em casa aqui também, porque eu acho que é, como eu falei no início, são os mesmos fundadores, então é como se fosse uma casa dividida em 3. Então hoje, como já foi dito aqui, nosso tema é atitude cristã. E eu quero começar a nossa conversa aqui dizendo que nós não seremos, a partir de agora, nós. A Hélida não é a Hélida, o Sérgio não é o Sérgio, a Isa não é a Isa, nenhum de vocês é vocês. Por quê? Nós somos espíritos milenares. Eu estou nessa encarnação como Hélida, espírita, aqui neste momento palestrando, mas em outros momentos aí escutando palestra de outros. Mas já fomos católicos, às vezes até nessa encarnação. Eu não, mas outros sim. Já foram espíritas, outros já foram ateus, outros já foram, e aí vamos puxando as encarnações aí, egípcios, hindus, e muitas outras religiosidades, as religiosidades de matriz africana. Com certeza nós já vivenciamos muitas outras culturas e muitas outras religiosidades, muitas outras crenças. E em todas essas outras crenças, houveram muitos rituais, né? Coisas que a gente muitas vezes traz até hoje no nosso espírito. Quantas vezes, né, a gente encontra pessoas que necessitam ainda das imagens, necessitam ainda de alguns rituais, necessitam de um sinal da cruz. Está arraigado no nosso espírito. E o objetivo da religião sempre é nos transformar, nos melhorar. E aí a gente tem que entender por que a gente já professou tantas religiões e ainda estamos aqui errando. A gente precisa entender isso. Tem alguma coisa que não está fechando. Uma conta que não está fechando. Porque todas as religiões têm o objetivo de nos transformar, de nos melhorar, de nos ligar à divindade. E isso tem o objetivo de nos melhorar. E aí a gente precisa compreender que quase todas as religiões aí têm a questão do sagrado. Um templo sagrado, um objeto sagrado, uma pessoa sagrada, uma roupa sagrada.
E quando tem algo que é sagrado, parte-se do princípio que também tem algo que não é sagrado. Se eu tenho um local sagrado, fora dali, não é sagrado. Né? Faz sentido, não faz? E aí, como que as pessoas se comportam dentro dos ambientes que elas consideram sagrados? De forma sagrada. Ninguém chega num ambiente sagrado gritando, xingando e berrando, sendo grosso e estúpido. A gente chega num ambiente sagrado sendo doce, gentil, irmã, não, senta aqui, eu me acomodo em outro lugar, e aquela doçura, aquela coisa maravilhosa, um monte de anjo. Aí fora do ambiente sagrado, A gente acha que não tem ninguém olhando, né? não tem ninguém olhando, né? A gente pode mostrar a verdadeira face. E aí, a doutrina espírita não tem um ambiente sagrado, não tem um templo sagrado. Existem, às vezes, esse local aqui é da reunião mediúnica, de desobsessão, essa outra sala aqui é para uma reunião de físico-espiritual. Mas se a casa cair por causa de um terremoto, vai acontecer em qualquer outro lugar. Não precisa ter aquele ritual, não precisa, não. Chico evangelizava embaixo do abacateiro. Então, para nós aqui, não tem ritual, não tem templo sagrado, não tem objeto sagrado, não tem pessoa sagrada. E por quê? Que aqui dentro a gente é um doce, e dentro de casa com o marido, com os filhos, a gente não tem uma gota de paciência. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, e aí eu falo, gente, leiam os prefácios, porque trouxe 3 livros aqui para me apoiar na palestra. 2 deles eu vou ler o prefácio, uma passagem do prefácio. E muita gente pula o prefácio. O prefácio dos livros são imprescindíveis. Não pulem os prefácios dos livros, por favor. No prefácio do livro aqui, Emmanuel nos traz o seguinte: o Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para serviço e obediência. Olha o que ele fala agora. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Cabe eu ser boazinha só aqui no centro? Ou na igreja? Ou no templo sagrado? Não importa qual religião. Ele deixa muito claro que Jesus não faz diferença entre o templo e a oficina. Ou seja, eu tenho que servir, como o Renato bem trouxe, aqui dentro, mas lá no meu trabalho, remunerado também, lá na minha casa, onde eu guardo os maiores desafios, com a minha vizinhança, que às vezes é difícil. Em todos os campos, porque ele deixa muito claro aqui, que toda a terra é templo sagrado. Não tem uma pessoa sagrada. Todos nós somos sagrados, porque todos nós carregamos partícula divina. Todos nós temos uma centelha divina. Já dei palestra aqui falando sobre isso. Aqui nessa casa, está gravado. Aqui a gente pode dizer, está gravado, tem prova. Todos nós carregamos uma partícula divina dentro de nós, então nós somos templos sagrados. Então, se eu vou servir a Cristo
com todo o meu amor, se ele entrasse naquela porta agora, eu não posso fazer distinção do servir ao Sérgio, ou a qualquer um de nós aqui presentes. Todos somos templos sagrados. Então, com o mesmo amor que eu venho aqui dar a sopa, ou que partem aqui a caravana para São Gabriel, né? Para servir em São Gabriel, eu tenho que servir o meu esposo em casa, o meu filho, o meu colega de trabalho difícil, que convive comigo lá no meu trabalho, o meu vizinho que bota música alta até altas horas da manhã. Ele é Jesus. Do mesmo jeito, por que eu estou falando que ele é Jesus? Porque do jeito que eu serviria a Jesus, eu tenho que servir a qualquer um deles. E a gente faz. E aí ele fala aqui, ó, ele deixa muito claro. É por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas que temos naufragado 1000 vezes. Por isso que eu citei aqui, fiz questão de citar que nós aqui não éramos nós nessa noite. Nós somos espíritos milenares carregando inúmeras culturas, religiosidades, crenças, cultos. E temos naufragado 1000 vezes. Porque a gente só vai servir no templo. E esquece que aqui dentro é templo. Que dentro dele também é templo. Olha só que loucura. A gente chuta o cachorrinho, esquece que ele é templo. Até quando a gente vai continuar naufragando? E aí, para a gente continuar essa conversa, mais um prefácio de um livrinho que fez parte da minha infância, porque eu tive a sorte, que eu digo que é uma sorte, nessa encarnação nascer em berço espírito. Então, não conhecia outra realidade, né? E esse livrinho fez parte da minha adolescência. Ele era bem famosinho na época que eu era adolescente, depois ele deu uma sumida. É o livro Agenda Cristã, pela mediunidade de Chico Xavier, mas pelo espírito André Luiz. Mas quem faz o prefácio dele é Emmanuel. E esse livro aqui, gente, às vezes a gente, o Renato, ele trouxe aí a experiência dele com a série, né? E foi muito feliz, assim, porque encaixa exatamente com tudo que eu ia dizer aqui. Você vê que os apóstolos, né, perguntavam, mas como que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? Como que a gente vai curar? Né? Eles queriam a receita pronta. O que a gente continua fazendo até hoje? Quando a gente, muitas vezes, vem buscar na casa espírita, ou qualquer outra igreja, não importa. Não estou falando da casa espírita, que é uma palestra espírita, né? A gente vem buscar a solução dos nossos problemas através de um passe de mágica. Porque a gente acha que a gente está em depressão, a gente está com síndrome do pânico, a gente está desesperado com o problema que está acontecendo, e a gente vai vir no centro e a espiritualidade vai falar, meu filho, age assim, 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 assado. E você vai sair daqui com uma receita de bolo. Porque a gente tem o péssimo hábito de terceirizar as resoluções dos nossos problemas. Só que a gente não terceiriza o que aconteceu antes, né? As minhas atitudes para chegar naquele problema, né? Aquilo ali a gente faz de bom grado, porque geralmente para chegar ali, você se desregrou, você cometeu erros, você se viciou, uma série de situações, né? Isso a gente não terceiriza, a gente só quer terceirizar a resolução dos problemas. Por quê? Porque a gente não quer sair da famosa zona de conforto que a gente acha que é confortável, que a gente conhece, mas não é nada confortável. Porque depois que a gente sai dela, a gente fala, meu Deus, como que eu fazia aquilo antes? Então não tem nada de zona de conforto. As pessoas apelidaram com esse nome aí, mas ela não é confortável. Então,
você busca um tratamento, mas você não quer se transformar. Você está cheio de irmãos obsessores te atrapalhando, e você vem na casa espírita para eles tirarem os obsessores. Vou contar um segredo, isso não existe. Enquanto você estiver sintonizado com esses irmãos, e como que você se sintoniza com eles? Cometendo erros, vícios, e por aí vai. Enquanto você estiver sintonizado com eles vão estar juntos. É como se você estivesse chamando, vem para o meu lado de novo. Ah, então não resolve vir no tratamento espírita? Resolve. O que a gente faz aqui? Ou em qualquer casa. Você tem uma limpeza energética, que você vem carregado de energia deletéria. Carregado de um monte de miasmas e de formas de pensamento que ficam te rondando ali, a sua aura, o seu campo áurico. Isso tudo é promovido uma limpeza, como se o seu espírito tomasse um banho aqui. Lava-jato. É, um lava-jato. Tira toda a caca que está suja ali e te deixa apto para, dali para frente, você se manter limpo. Aí você sai daqui e se suja todinho de novo. E quer que o irmão não volte mais. Como assim? Ele gosta da sujeira. Você sai daqui e se sujou de novo. Estão entendendo? Não há passe de mágica. A transformação é íntima. É interior. As pessoas, a grande maioria das pessoas, acham que a mágica acontece lá dentro nas macas. Mas a mágica acontece aqui na palestra. E não é o palestrante que é o responsável por isso, não. É a boa nova. É a palavra de Deus. É a vivência do Cristo. Porque a gente... Os apóstolos lá, eles ainda não tinham aprendido com ninguém. Agora nós, pelo amor de Deus, a gente não pode dizer que não tem informação. Porque a citação que o Renato fez foi perfeita. Vocês deverão fazer muito mais do que eu fiz. Óbvio, porque a gente tem muito mais informação hoje. Ele deixou tudo pronto para a gente. Tudo pronto. E esse livro aqui, eu citei, porque tem gente que fala assim, eu queria ir lá na mãe de santo, sei lá das quantas, porque ela recebe o Espírito lá e ele orienta a gente. Que a pessoa quer que o Espírito fale, você vai lá na segunda-feira em tal lugar e vai falar com fulano assim, assim, assado, igual faz com uma criança. Está aqui. Esse livro faz isso. E eu não estou brincando, é sério, eu posso abrir aleatoriamente. Capítulo 12, aleatório. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer o lume. Vou abrir aleatório em outra página. Capítulo 31, revele-se. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore, por sua vez, antes de tudo. Ele está ensinando tudo que você tem que fazer. Vou abrir de novo, aleatório. 43, problemas pessoais. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. E aí vai, gente, esse livro aqui, vocês estão entendendo não. Aprende humildemente, fala, construindo, sofre, aproveitando. Não é reclamando, não é maldizendo, não é chorando, não é entrando em depressão, é aproveitando o sofrimento, porque ele é um grande mestre. Então, tá vendo como não precisa da espiritualidade chegar e me conduzir, não, fulaninho, bebezinho, você tem que fazer assim. Não, gente. A gente tem que buscar. Informação já tem de sobra. Esses dias eu ouvi alguém falando assim, nossa, mas depois do Chico tá tão... Quase não tem comunicação mediúnica de instrução.
Precisa? Tem. A gente sabe que tem. Quem está dentro da casa espírita sabe que tem. Mas precisa? Só do Chico são 412, sei lá, 400 e tantos livros. Cara, se você conseguir ler esses 412 e não se transformar, a coisa está séria. E olha que tem muitos outros, né? Não estou nem falando, estou falando só do Chico. Se você ler o livro dos Espíritos e não se transformar, aí o trem está feio. Então, assim, a gente precisa parar de terceirizar a solução dos nossos problemas. A gente precisa assumir as rédeas da nossa própria vida, da nossa encarnação. Nós temos um karma coletivo, digamos assim, mas o propósito da encarnação é individual. O coletivo acontece porque Deus não desaproveita nada, mas é individual. Ah, porque eu encarnei com fulano, com Beltrano para promover um trabalho, não interessa. Se eles não fizeram, você faça. Não vai ficar, desculpa, voltei, desencarnei, desculpa, eu perdi a encarnação porque o Sérgio não desviou o caminho e me atrapalhou. Ué, ele tem livre-arbítrio. Você não fez o que você não quis, ficou com preguiça. Então, no prefácio aqui também do livro Agenda Cristã, Emmanuel nos diz o seguinte: em todos os departamentos do universo conheceremos benfeitores e beneficiados. Ou seja, sempre vai ter gente dando e gente recebendo. Não importa o que. Uma sopa, uma cesta, um ensinamento, uma lição, alguém está dando e alguém está recebendo. Tem hora que eu estou dando, tem hora que eu vou estar recebendo. Então, esses papéis todos nós vamos vivenciar. Uma hora do lado de cá, outra hora do lado de lá, igual, por exemplo, hoje eu estou aqui palestrando, amanhã eu estou aí ouvindo. Natural. Vamos ver o que ele continua. A própria hierarquia, para ser bem vivida, fundamentar-se-á em princípios de solidariedade. Então, vamos supor que nessa casa, certamente, deve haver um presidente, um vice-presidente, uma diretoria, ok? Normal, como qualquer outra instituição. Só que ele fala aqui que deve haver solidariedade. Cabe, então, eu falar assim, isso aqui é papel do presidente, eu não tenho nada a ver com isso. Estou fora. É o que acontece normalmente. Mas o certo seria o quê? Não, é papel do presidente. Mas tem como eu te ajudar? Está pesado, não está? Deixa eu dividir com você, deixa eu te auxiliar. Isso é viver uma hierarquia de forma solidária, como ele está dizendo aqui. Mas não é o que normalmente acontece. No entanto, se não é lícito menosprezar o favor, ou seja, vem um espírito, traz uma orientação. Fala, não quero uma orientação de espírito nenhum, não, porque eu também vou andar com as minhas próprias pernas, não quero saber de nada. Não. Calma lá. Devagar. Se não é lícito menosprezar o favor, não devemos nos viciar à proteção. Do mesmo jeito que eu não preciso desprezar uma orientação, seja de um mentor espiritual, seja de um amigo, de alguém mais experiente, não preciso menosprezar, está tentando me ajudar. Eu também não posso ficar viciado nisso. Qualquer que seja a ajuda. Porque tem gente que se vicia e fica lá, quietinha, não, a ajuda vai chegar. Não preciso fazer isso não, vai dar certo. Renato, por exemplo, é o responsável por fazer o agendamento dos palestrantes para vir aqui todos os sábados. Aí Renato vira um dia e fala, preguiça, não vou fazer esse negócio de agendamento não. Espiritualidade vai providenciar, vai aparecer um palestrante lá na hora. Não é assim que funciona. Pode acontecer um dia de um palestrante não poder comparecer,
estourar um pneu, bater um carro na vinda para cá e não conseguir chegar, certamente vai aparecer alguém. Mas isso não pode ser o usual. Tem que se preparar como ele faz. Então, Emmanuel nos traz isso de forma clara, porque a gente precisa entender o equilíbrio disso. A gente não deve menosprezar as orientações que nos vêm, mas a gente também não deve ficar só, eu preciso ir no centro porque eu preciso receber uma orientação do mentor lá para saber como é que eu vou resolver o problema da minha filha na escola. Como assim? Filha é sua, a responsabilidade é sua, não é do mentor não, tem mais o que fazer na vida. Ele tem orientações mais substanciais para dar. Então, as pessoas estão assim, terceirizando. E eu estou falando aqui dos mentores, mas muitas vezes, em outras religiosidades, é uma pessoa que só resolve uma coisa, depois conversa com o padre, depois conversa com o pastor, depois conversa com a mãe de santo. E aí a gente vai terceirizando, sempre, jogando para frente, deixando os outros decidirem. E a gente não toma as rédeas da nossa própria vida. E quando a gente tem esse hábito de colocar a nossa vida na mão do outro, a gente sofre demais quando esse outro não está mais por perto. Então, um casal, por exemplo, que conviveu, 40 anos de casados e um dos dois era dependente emocional do outro. Tudo era o outro que resolvia, tudo era na vida do outro, tudo estava na mão do outro. Aí esse outro desencarna. Pronto, a pessoa está perdida, completa, e está perdida de verdade. Completamente perdida. Por quê? Porque sempre colocou tudo na mão do outro. Não tomou as rédeas da própria vida. E o casamento não é para ser assim, nenhuma relação é para ser assim. Tem que haver um equilíbrio. É um apoiando o outro e não tomando as rédeas um da vida do outro. Como eu falei, eu vou repetir. A encarnação tem um objetivo de evolução individual. A gente tem uma evolução coletiva, sim, mas o objetivo é individual. Porque se eu ficar pautado no coletivo, eu vou só dar desculpa. Não fiz isso porque fulano. Eu não tomei as decisões que meu marido sempre tomava. Agora eu não tomo mais porque ele morreu. Vai tomar quando? Então a gente precisa tomar posse da nossa própria vida. E entender a importância de não ficar dependente das orientações, sejam elas de encarnados ou desencarnados. E Emmanuel continua aqui falando sobre esse livrinho, Agenda Cristã. Ele chama esse livro de Curso de Espiritualidade. Olha só para vocês terem uma ideia. Se vocês adquirirem um livro desse, que vale a pena. É um manual, uma receita de bolo. Esse pequeno curso de espiritualidade que André Luiz apresenta não é presunçoso ementário de recomendações rigoristas. É mensagem amiga para companheiros que reclamam diretrizes das entidades espirituais, como se o verdadeiro trabalho salvacionista residisse fora deles mesmos. Olha só o que Emmanuel fala. Emmanuel é maravilhoso, mas ele não alisa não, ele não passa a mão na cabeça de ninguém não. Ele é rigoroso. Tanto é que a orientação dele para o Chico foi disciplina, disciplina, disciplina. Ponto final. Então, ele fala aqui, eu estou dando todo o manual para você. Mas a salvação não está fora de você não, está dentro. Então, bota isso aqui em prática que vai estar tudo certo. Aí as pessoas vão fazer o contrário. Sofre aproveitando, as pessoas sofrem reclamando. Sofrem maldizendo, sofrem se deprimindo. Aí não tem informação? Tem, claro que tem, está de sobra. Não precisa de mais informação do que já está aqui. Tem informação para dar, vender, emprestar, alugar. Agora vamos para um outro
livro aqui, para mim, incrível, maravilhoso. Palavras de Vida Eterna, também pelo Espírito Emmanuel. E foi daqui, dessa lição número 18, que eu tirei a inspiração dessa palestra, né? Nossa palestra é Atitude Cristã, mas o título aqui da lição é Atitudes Essenciais. Para mim é sinônimo, né? Porque as atitudes cristãs são essenciais. E aí ele fala, né? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E Emmanuel coloca assim, uma comparação muito atual para a gente, dividindo as pessoas em dois grupos. Ele divide aqui em dois grupos. Um grupo, ele fala o seguinte, que acreditam, o primeiro grupo, acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, ou seja, aquela cruz pesada, difícil, uma carga dura na vida, uma encarnação complicada, cheia de problemas, enfim. Então, algumas pessoas acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. Eu já sofro demais, Cristo nem lembra que eu existo, porque é um tanto de sofrimento. Não é possível que ele lembre de mim, não. Se ele lembrasse de mim, eu não estava sofrendo desse tanto. E outros, né, esse é um grupo. O outro grupo pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das próprias obrigações, pesadas, ou seja, e negou Cristo, não quer saber. O outro grupo, não, ama o Cristo, prega palavras, estuda o Evangelho, sabe tudo, mas na hora de bater prega uma barra de sabão, foge, não quer nem saber de trabalho. Servir, nem pensar. A casa espírita conhece um bocado desse tipo aí, né? Porque quando fala assim, vamos fazer um evento, ixi, Maria, todo mundo pode. É bem normal. E aí, mano. Prego numa barra de sabão. É fácil. É fácil, e aí o povo não quer, porque entra fácil, ali, molinho. Emmanuel continua. Os primeiros, né? Ou seja, aqueles que têm um fardo pesado, mas negaram Cristo. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Então eles têm uma carga de sofrimento grande e só reclamam o tempo todo. E aí, fulano, está bem? Bem o quê? Não é que eu estou bem, minha vida é um caos. Estou sem dinheiro, minha mulher me largou, meu filho está doente, e só reclama. É azedume para todo lado. Mas tem um outro grupo. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, anjos, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor. Ou seja, vem aqui na frente, fala do Cristo como se você sai daqui pensando, meu Deus, que espírito iluminado. Mas aí, quando desce, termina a palestra, todo mundo vai embora, o bonito chega, Isa, Sérgio, pessoal aqui da casa, e fulano, então, vai ter um evento, você pode ajudar a gente? Não, posso, eu já estou cheio de compromisso, não tem nada para mim. Nada. Mas não quer saber de responsabilidade. Ou seja, um está vivenciando as durezas das vicissitudes da matéria, como o livro dos Espíritos nos traz, mas não está aproveitando, como o livro Agenda Cristã falou, sofre aproveitando, ele está sofrendo, mas não está aproveitando isso para crescer espiritualmente, para se aproximar mais dos passos de Jesus. O outro acha que está pisando nos passos de Jesus, mas na hora de botar em prática, ele só tem a teoria, não tem prática nenhuma, não tem o servir que o Renato falou aqui no início para a gente.
Então, a grande maioria da humanidade hoje se divide nesses dois grupos. E aí cabe a cada um fazer sua autoavaliação. Ninguém está aqui para apontar dedo. É o que a gente falou lá. A salvação está dentro de nós. Então, cabe a cada um de nós saber, eu posso contribuir mais, eu posso aprender mais, eu posso me espiritualizar mais, eu posso reclamar menos, eu posso ser menos azedo, eu posso ser, sabe? A gente precisa fazer uma autoavaliação. É botar a cabeça no travesseiro e pensar nos meus defeitos e não dos meus amigos, do meu vizinho, de uma amiga, do familiar, que a gente adora olhar os defeitos dos outros, mas a gente esquece de olhar os nossos. E aí eu repito, a evolução é individual. Então, precisa olhar para dentro. Precisa repensar as atitudes. Ele fala aqui no finalzinho dessa lição o seguinte: não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia, segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Viver segundo a fé. Qual é a nossa fé? Cristã. Como é que eu vivo a fé cristã? Me baseando em tudo que Cristo deixou de lição. E Ele deixou muita lição. O Cristo, Ele só viveu dificuldade. E aí o povo vive dificuldade e não sabe como viver de forma cristã? Não entendo. A gente vai sofrer. Ser cristão não significa que a gente não vai sofrer. E aqui eles falaram várias vezes sobre o sofrimento. Mas a gente precisa sofrer aproveitando os momentos de dor para retirar os aprendizados e a nossa própria evolução espiritual. Em vez de reclamar, orar. O que adianta eu estar sentindo uma dor física e ficar, ai, Deus me abandonou, não é possível, eu não aguento mais sofrer isso aqui. Ao invés de, espiritualidade amiga, me fortaleça, me dê a resignação e a resiliência que eu preciso nesse momento. Dá a força necessária para eu suportar essa dor. E se eu merecer, dá um alívio. Porque reclamar não vai adiantar de nada. Mas se harmonizar, pode ter certeza que resolve. Isso a ciência já explica. Porque tem pesquisas científicas de faculdades renomadas, daqui e de fora, que falam que pessoas com doenças graves que se entregam à oração têm uma melhora do quadro significativa. Olha como isso é forte. E muitos chegam à cura. Pedi e obtereis. Está lá escrito. A gente é que esquece. E aí fica reclamando em vez de pedir. Então, tem receita, gente. Não precisa de orientação. Não precisa vir aqui e ficar perturbando o médium para trazer um irmão para me orientar. Gente, está tudo aqui. Tudo aqui. E a atitude cristã passa por todos esses caminhos que eu citei aqui. Passa por esquecer de ser bonzinho só no templo e ser verdadeiramente cristão em todos os locais, porque o Cristo não distingue o templo da oficina. Passa por esquecer de ser bonzinho aqui e ser um grosso estúpido em casa ou no trabalho. A atitude cristã passa por eu me alimentar de forma melhor para evitar certas doenças que muitas vezes começam numa alimentação errada, que teoricamente é prazerosa, viciante, mas que muitas vezes eu prefiro me entregar a medicamentos que só vão paliar e não vão me curar,
que às vezes a cura viria através de uma transformação. E eu citei alimento, mas isso serve para o alimento do espírito. Porque eu não quero um irmão obsessor me perturbando, mas eu não quero parar de frequentar lugares onde está lotado de obsessores. Eu quero ficar em paz, mas eu quero viver nas boates e na bebedeira, fumando, me drogando. A conta não fecha. Eu quero ser rico, mas não quero trabalhar. A conta não fecha. Eu não quero fazer nada. Mas quando eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lado da vida. A conta não fecha. Então, a gente precisa deixar de terceirizar as nossas responsabilidades e assumir as nossas rédeas e transformar, seja o campo físico, se meu problema é físico, seja no campo emocional, se meu problema é emocional, seja no campo espiritual, se meu problema é espiritual. Eu preciso me transformar. Eu preciso parar de sair dessa mediocridade que se chama de zona de conforto. Porque não existe zona de conforto. Como que pode, por exemplo, alguém se sentir confortável, viciado em qualquer coisa que seja? E na hora de desencarnar, vai para onde? Para um sofrimento monstro. Que raio de zona de conforto era essa? Que agora está te causando um desconforto terrível? André Luiz achava maravilhoso sair do consultório dele, ir para o bar, beber, fumar, o cachimbo dele lá, sei lá o que ele fumava, e deu o quê? 10 anos de sofrimento no umbral. Gente, vocês têm noção do que é 10 anos com a barriga aberta, sentindo dores físicas, porque a gente acha que a gente vai desencarnar e a gente é espírito, não vai sentir dor. Não é assim. Lembrando que ele é o Carlos Chagas, que também prestou serviços tão importantes A para a saúde, para a medicina. Sim. Então, a zoninha de conforto dele, que era o momento de relaxar, todo mundo até hoje fala, né? Vou tomar uma bebidinha para relaxar. Gente, leia o livro do Sexo e Destino. Pelo amor de Deus. Leia o livro do Sexo e Destino. Vocês vão entender quando uma criatura pega um copo para relaxar, imediatamente chegam 2 obsessores. Imediatamente. Não existe nenhuma atitude que não tenha consequências. Sejam elas boas ou ruins. Porque no momento também que eu decido servir o meu próximo, imediatamente encostam irmãos para me auxiliar. Eu vou ser auxiliado em qualquer campo da minha vida. Seja bom ou seja ruim. Você escolhe. Muito obrigada a todos. Que esses puxões de orelha aqui sirvam para nos transformar a todos, a mim e a cada um de todos aqui que estão ouvindo presencialmente ou virtualmente. Obrigada. Meus irmãos, agradecendo a Hélida a exposição da noite, muitos toques aí para as nossas reflexões, e rapidamente aos irmãos que muitas vezes não conhecem bem a doutrina espírita, é verdade mesmo. O primeiro gole, muitas vezes podemos estar acompanhados aí de grandes irmãozinhos inimigos do passado, né? Então isso é uma realidade na casa espírita, é uma realidade aí fora, e quem já passou por essa sintonia sabe que é verdade o que a nossa irmã colocou aqui. Muito bem. Vamos passar para a segunda parte das atividades, o passe na cabine. Convidamos os médiuns passistas presentes para nos ajudar. A prece final será realizada lá na nossa cabine. Já convidamos os presentes a aguardarem um pouquinho mais a nossa prece final.
Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa casa e a família de cada um que está aqui representado hoje, levando para os nossos lares essas reflexões e também as bênçãos de nosso Senhor Jesus. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado.